Bem-vindos ao tutorial que irá ressaltar pontos importantes em relação ao uso do simulador para realizar a implementação do circuito para amplificar o sinal elétrico do sensor de temperatura do tanque de cozimento. Devemos estar atentos às seguintes informações contidas na descrição da nossa ordem de serviço. O objetivo, que é finalizar a construção do circuito eletrônico que permitirá condicionar o sinal de tensão gerado pelo sensor de temperatura para ser então enviado ao nosso CLP. Ao modelo do amplificador utilizado, que será o LM358, a configuração do circuito amplificador, que para este exemplo será não inversor, o tipo de sensor de temperatura utilizado, que para este exemplo será o LM35DZ, e o nível de tensão que deverá ser disponibilizada na saída do amplificador, que para este exemplo será de 5 volts, quando a temperatura do tanque de cozimento for 55 graus, com uma tolerância de mais ou menos 5%. Nas especificações técnicas, temos as seguintes informações. A nossa placa eletrônica é genérica e foi criada para permitir configurações diferentes do circuito de amplificação. Os resistores deverão ser inseridos nas posições com o nome de COMP1, COMP2, COMP3 e COMP4. E uma observação importante é que algumas dessas posições poderão ficar vazias e outras interligadas por uma ponte de fios que chamamos de jumper. O primeiro passo será selecionar e inserir o componente LM358. Que é o nosso amplificador, observando a sua posição correta de montagem na placa. Verifique também a identificação dos pinos do nosso componente de acordo com o seu circuito interno. Temos agora a configuração do circuito amplificador não inversor, já enumerado de vermelho a pinagem referente ao nosso CI LM358, que será utilizado nessa tarefa. Para a entrada não inversora, representada com o símbolo mais, referente ao pino 3 do LM358, temos o sinal de tensão de entrada VI proveniente do nosso sensor de temperatura LM35DZ. Na entrada inversora, agora representada com o símbolo negativo, referente ao pino 2 do nosso LM358, temos a realimentação negativa por meio do resistor RF e também o resistor de entrada RI. Agora, vamos identificar a posição dos resistores RF e RI na nossa placa eletrônica. Como indicado de azul, temos o pino 1 do LM358 diretamente conectado ao primeiro terminal do componente 3 e também ligado a um terminal do conector de saída de tensão. Como o segundo terminal do componente 3 está interligado ao pino 2 do nosso amplificador, agora destacado em amarelo, concluímos que o componente 3 será o nosso resistor RF. O segundo terminal do componente 3 também está ligado ao primeiro terminal do componente 4, como destacado na cor laranja. E o segundo terminal do componente 4 está ligado ao terminal terra, GND. Com isso, concluímos que o componente 4 será o nosso resistor RI. Agora você deve identificar se as posições dos componentes 1 e 2 devem estar vazias ou com jumpers. Agora vamos realizar os cálculos necessários para o correto funcionamento do circuito. Para calcularmos o sinal de tensão de saída gerado pelo nosso sensor de temperatura LM35DZ, temos que a tensão de saída, Vout, é igual a 0,010 vezes a temperatura medida em graus Celsius. Substituindo, temos Vout é igual a 0,010 vezes 55, resultando em 0,55, ou seja, 11% do valor da tensão que devemos disponibilizar na saída do nosso circuito amplificador. O ganho do amplificador é dado pela seguinte relação. O ganho é igual a 1 mais RF dividido por RI. Como o sinal de tensão de saída do nosso sensor de temperatura
equivale a aproximadamente 10% do valor da tensão que deve ser disponibilizada na saída do nosso amplificador, concluímos que o nosso ganho de tensão tem que ser de aproximadamente 90%. E para isso, devemos encontrar a melhor relação entre os valores de resistências disponíveis no nosso almoxarifado de componentes. Para este exemplo, consideramos RF igual a 10 kΩ e RI igual a 1,2 kΩ. Substituindo, temos que o ganho será igual a 1 mais 10K dividido por 1,2K, que é igual a 9,33 ou aproximadamente 93%. Agora, para o cálculo da tensão de saída do amplificador, temos que VO será igual à tensão de entrada VI vezes o ganho. Substituindo, temos que VO será igual a 0,55 vezes 9,33, resultando em uma tensão de saída do nosso circuito amplificador de 5,13 volts. Acesse agora seu AVA e realize a sua atividade no simulador. Obrigado.